Eu acho que todo mundo já ouviu que adoçante em refrigerante zero e refrigerante diet faz muito mal, certo? Sucralose, aspartame, sacarina sódica. Agora a questão sempre ficou no ar: será que tomar refrigerante normal é menos ruim para a saúde do que tomar um refrigerante zero? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Fica aí. Café da manhã, meu almoço. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui é a Ceto Saudável. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal para me ajudar, receba a notificação dos meus vídeos. Agora eu vou postar 2 vídeos por semana super científicos, com várias estratégias para você emagrecer de vez e deixar o peso para fora sem voltar, sem aquela sanfona que a gente conhece através da dieta cetogênica e outros hacks que a gente fala por aqui, sempre embasados cientificamente, beleza? Então deixe seu like se você gostar do vídeo, vamos para o assunto. Existem dois lados da moeda aqui quando a gente fala sobre refrigerante normal e refrigerante zero. Existe o lado metabólico e existe o lado de saúde cerebral. Então vamos tocar nesses dois assuntos. Do lado metabólico, essa grande quantidade de açúcar, 47 gramas de açúcar numa lata de refrigerante tradicional, ingerida de uma vez só, vai causar um efeito agudo instantâneo na maneira com que seu cérebro recebe a glicose como energia. Porém, também existe problema a longo prazo, que é a metabolização do açúcar no seu corpo e a resistência à insulina, diabetes tipo 2. E pelo outro lado, a gente tem o refrigerante zero, que por conta do sucralose e aspartame pode matar até 50% da sua bactéria intestinal. E isso indiretamente vai afetar o seu metabolismo também e acabar te engordando por ter perdido as bactérias boas que ajudariam o seu metabolismo a metabolizar o açúcar e, consequentemente, não despejar esse açúcar restante no seu corpo, fazendo com que você engorde. Eu vou falar de cara a minha opinião, se você veio aqui para ouvir a minha opinião simplesmente. Se for para tomar refrigerante esporadicamente, vá de refrigerante zero. Eu sei que muitas pessoas vão me crucificar por ter falado isso, mas a questão é que, na minha opinião, um pouquinho de sucralose e aspartame esporadicamente não se compara a 75 gramas de açúcar enfiado na sua corrente sanguínea numa lata de refrigerante só. Os danos agudos e a longo prazo, na minha opinião, são maiores nessa ingestão ridícula de açúcar. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais no assunto. Há estudos de que essas 75 gramas numa lata de refrigerante, de uma vez só, vão causar problemas nas conexões cerebrais, assim, de maneira dramática. Os seus neurônios vão se comunicar de maneira diferente por conta desse soco na cara de glicose. Mas quando se trata do refrigerante zero, é um pouquinho mais interessante e complexo os efeitos. Vamos dar uma olhada. Você já percebeu que estabelecimento que vende Coca Zero, tem a promoção, mostra Coca Zero na frente em banners e por aí vai, eles são obrigados a colocar uma faixa que escreva contém fenilalanina. Esses dias eu fui no cinema, aqui pelos lados de Campinas, e eu vi lá que estava contém fenilalanina na frente do balcão do cinema, vendendo Coca Zero. Só que ninguém vai lá e dá um Google para saber o que a fenilalanina é. A gente sabe, Coca Zero, eu sei que faz mal por químicos e blá blá blá, mas a gente não se aprofunda no assunto para saber o que é. O Jornal Europeu de Nutrição Clínica fez um estudo de que o aspartame, que contém a fenilalanina, pode cruzar a barreira hematoencefálica do cérebro, que esse nome é estranho, mas é simplesmente uma barreira de sangue no cérebro que é altamente seletivo e ali só passa o que o cérebro quer consumir. É super seletivo, é muito raro um suplemento ou um composto passar dessa barreira hematoencefálica. Só que a fenilalanina passa. O aspartame entra no seu cérebro e quando ele está em níveis altos, o cérebro vai utilizar ela ao invés de outros aminoácidos. Simplificando tudo e dizendo em poucas palavras o que você precisa se conscientizar quando você está tomando uma Coca-Cola Zero, por exemplo, é que não consumindo esses aminoácidos corretos, o cérebro não vai produzir alguns neurotransmissores essenciais, como a noradrenalina e a serotonina, que dão respostas de prazer, dão motivação, dão alegria no seu dia a dia, dão coisas que são necessárias para a gente ter a vontade de viver e de levar seu dia com prazer. O resultado desse consumo alto de aspartame e fenilalanina no cérebro é que a gente vai cair para o lado da depressão e assim, extremamente rápido a partir do consumo alto desse produto. Você pode estar quimicamente depressivo por conta do consumo exagerado desse refrigerante zero.
Um outro estudo do Jornal de Pesquisa de Enfermaria e Saúde separou 2 grupos, um consumindo 200 miligramas de aspartame por dia durante 8 dias e o outro grupo consumindo só 25 gramas. O grupo que consumiu 200 miligramas de aspartame teve uma queda violentíssima de humor. Eu digo violenta porque isso pode ser quantificado sim. A gente não está falando de questionário falando, eu não me sinto tão bem hoje. A gente está falando de uma ciência exata, uma ciência quantificada em relação a essas pessoas do estudo. Voltando ao açúcar do refrigerante comum, há outros problemas. Então vamos falar sobre eles também. Eu não sei se você já ouviu por aí falando sobre Alzheimer e diabetes, de que o Alzheimer hoje em dia já é chamado de diabetes do cérebro, a diabetes tipo 3. Na realidade, os cérebros com pessoas com Alzheimer têm uma resistência à insulina local. O cérebro desenvolve uma resistência à insulina por uma vida constante de carboidratos altos, de consumo de açúcar alto. Isso acontece porque essas ingestões de açúcar super gigantescas que você faz numa lata de refrigerante, principalmente se for feito constantemente, causa o seu cérebro a mudar a maneira com que ele absorve a glicose para funcionar. A glicose é natural e a glicose é um combustível do cérebro, mas se você injeta uma garrafa de refrigerante por dia no seu cérebro, ele vai mudar a maneira com que ele recebe essa glicose. A insulina vai estar batendo tão alto que, como proteção, ele vai criar uma resistência à insulina, assim como a nossa diabetes comum, que é o nosso açúcar no sangue rodando, o cérebro vai criar uma coisa parecida de maneira local. Mais sobre o metabolismo e agora sobre adoçantes desses refrigerantes zero, você sabia que o seu cérebro pode ter uma resposta insulínica, ou seja, você pode produzir insulina sem consumir açúcar? Isso acontece por uma coisa chamada resposta cefálica de insulina e o xilitol, eritritol, estévia, todos os adoçantes, até esses mais saudáveis que são naturais, podem desencadear uma resposta insulínica no seu corpo porque o seu cérebro se enganou. Você colocou no paladar uma coisa com gosto doce e o seu cérebro entendeu e se preparou que é hora de produzir insulina porque ela vem carboidrato, ela vem glicose. Só que na realidade você consumiu uma coisa que não tem a glicose em si, você não absorve a glicose desse produto. Então é só o gosto doce, mas essa resposta insulínica acontece porque o seu cérebro está se preparando para receber alguma coisa carregada de glicose. É por isso que cachorro, e presta atenção aqui, cachorro não deve consumir nenhum tipo de adoçante, xilitol e eritritol, é praticamente fatal para o cachorro, porque essa resposta insulínica cefálica, essa resposta do cérebro de insulina no cachorro é muito forte e ele vai ter uma hipoglicemia, ele vai abaixar o açúcar do sangue por conta dessa insulina sendo secretada e não ter nenhum açúcar para rebater essa insulina aqui. Apareceu pensando que era açúcar. Já os humanos, a gente consegue controlar essa subida. O estômago tem receptores também, a gente tem um sistema de feedback no nosso corpo. E quando não aparece nenhum alimento no estômago, a gente não produz mais insulina, certo? O cérebro percebe que foi um engano. Mas presta atenção na minha dica. Se você for consumir refrigerante zero, tente consumi-lo junto a uma refeição. Evite consumi-lo completamente isolado de uma refeição. E eu vou te falar o porquê. Por essa resposta de insulina do seu cérebro, achando que tem alguma coisa doce, você vai produzir a insulina, seja um pouco e por pouco tempo, você vai ter uma alta de insulina. Tendo essa alta de insulina gratuita, sem nenhum tipo de alimento, se você está em cetose, você vai diminuir a produção de corpos cetônicos. Você vai ser tirado de cetose por um certo tempo. E quando a insulina sobe, um outro hormônio inversamente proporcional à insulina, chamado glucagon, cai. O glucagon é responsável pela queima de gordura e a insulina é responsável na ganho de gordura. A insulina é um hormônio anabólico, o glucagon é um hormônio catabólico, ele vai tirar a gordura de você. Então, você está tendo esses picos de insulina tomando Coca Zero ou refrigerante zero, qualquer ele que seja, fora das refeições, você está diminuindo o tempo com que você perderia gordura e diminuindo a sua produção de corpos cetônicos tomando refrigerante zero. Então, caso você for tomar e faça a necessidade de tomar o refrigerante, tome junto com a alimentação, porque você vai ter o seu pico de insulina, vai dar uma subida de insulina, seja qualquer alimento que você esteja comendo, vai ter uma resposta insulínica, seja proteína, seja um pouco de gordura, ou carboidratos principalmente. Mas qualquer alimento que você for consumir, você vai ter o seu pico de insulina. Então é mais fácil você consumir esse refrigerante junto à sua refeição, que você já teria esse pico de insulina de qualquer maneira, não tendo vários picos isolados fora da sua alimentação. Por fim, vamos à toxicidade. Há estudos dizendo que o aspartame em grandes quantidades é tóxico ao fígado. Mas, fazendo a advogada do diabo aqui também, 75 gramas de glicose direto na sua corrente sanguínea vai ser
bem similar à toxicidade do aspartame em relação a esse problema com o fígado. Não é frustrante isso? Se você está acompanhando o vídeo até agora, você vê que é frustrante, você não sabe aonde que eu quero chegar com isso. Disappointed! Onde que eu quero chegar é o seguinte, essa é a conclusão. Se você consome refrigerante normal, troque para o zero e consuma ocasionalmente. Essa é a saída assim, principal que vai fazer maior efeito para você. Se você não é uma pessoa que depende de refrigerante, tem um vício em refrigerante, sabe que de vez em quando tomar um refrigerante zero, na minha opinião, vai ser melhor do que jorrar esse açúcar de uma vez só na sua corrente sanguínea. Use esses refrigerantes zero como transição, não como algo para se tomar todos os dias. Senão, você vai tomar um refrigerante zero achando que você não está consumindo calorias, mas indiretamente vai dificultar a sua perda de gordura e depois você vai fazer várias dietas e não vai entender o porquê você não está perdendo peso. E muitas vezes isso tem a ver com a destruição do seu microbioma intestinal que esses adoçantes causaram para você. E a mensagem final é que tem algo mais perigoso do que esses efeitos metabólicos e para o cérebro. É o efeito da dopamina. A resposta de dopamina que a gente tem consumindo algo doce, seja do adoçante ou do açúcar tradicional, é gigantesca. Essa dopamina vicia. E se a gente utilizar desse sabor doce com frequência, a gente vai ter um vício químico com sabor doce. Essa dopamina aparece quando a gente tem notificação do celular e vai olhar, quando a gente consome drogas ilícitas, e também em relação ao gosto doce. Depender desse sabor doce, seja ele com açúcar ou com adoçante, é sustentar um vício que só tem uma direção: engordar e causar mal à saúde. E aí, no fim, qual é a sua decisão? Refrigerante zero ou refrigerante com açúcar? Me fala aí nos comentários. Até a próxima.